Olá, a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está no Salmo 68, capítulo 1 a seguir. Levanta-se, Deus, e sejam dissipados seus inimigos, fugirão de diante dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impele. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegre-se o justo e se regozije na presença de Deus e folgue de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores a seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exaltai diante dele, Pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu lugar santo. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal, em Cristo Jesus, este salmo do capítulo 68 e do versículo 1 ao 35, exalta o governo soberano de Deus sobre o seu povo, Israel. O seu cuidado com esse povo e a sua vitória sobre o seu inimigo pode pronunciar a destruição por Cristo do mal e do maligno no fim da presente era. O triunfo de todos os crentes em Cristo quando se regozijarem eternamente na presença de Deus. Para você entender melhor, leia Apocalipse 19 e 21. O Senhor diz na sua palavra: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Irmãos, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento acentuam o fato de Deus como Pai do cristão. Deus se compraz em proteger os fracos e os desvalidos, os injustiçados e os solitários entre o seu povo. Se o crente se encontra sozinho neste mundo, ele pode orar, pedindo que Deus o ponha sob seu cuidado e proteção especial. Nós temos uma passagem em Lucas 13 que mostra que o Senhor teve uma íntima compaixão com a viúva de Naim. A Bíblia nos fala em Lucas 7, versículo 11 a seguir, que aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e colhe uma grande multidão da cidade. Você vê, irmãos, que aquela mulher estava só. E o Senhor, vendo aquela viúva, ele moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chora, não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-se à sua mãe. E todo se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Irmãos, a compaixão que Jesus sentiu por essa viúva revela o seu amor e cuidado especial pelas viúvas e qualquer pessoa que fica sozinho no mundo. O marido dessa viúva morrera primeiro, e agora o seu filho, como diz no versículo 12. Que situação estava aquela senhora? No tocante a essa compaixão de Deus, as Escrituras ensinam que Deus é Pai dos órfãos e defensor das viúvas, como está no Salmo 68. Estão sob seus cuidados e proteção especial, como está em Êxodo 22 e Deuteronômio 10.
e Salmo 149. E mediante o dízimo e a abundância do seu povo, Deus sempre supra as necessidades deles. Ele abençoa aqueles que o ajudam e o honram. Ele está contra aquele que tira um proveito deles ou lesam. Porque lá em Jó 24:3, Salmo 94:6 e Zacarias 7:10 fala sobre isso. São beneficiados pelo terno amor e compaixão de Deus. A igreja primitiva fez do cuidado deles uma prioridade, como está em Atos 6:1-6. Tiago declara que um dos aspectos da verdadeira fé em Cristo é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. Se você frequenta uma igreja, não importando se ela é católica, se ela é evangélica, e não tem cuidado das viúvas, dos órfãos, é uma igreja mentirosa, é uma igreja falha. Se é uma igreja que não cuida, não tem cuidado pelos domésticos da fé, é uma igreja que não está fazendo o ídolo do Senhor. Nós vemos uma enxurrada aí por essas redes malignas social sobre as coisas dos dízimos por causa dos falsos profetas, pastores ambiciosos. Mas você não tem que olhar para isso não. Você tem que olhar que Deus, Ele cuidou de você e hoje você tem um bom emprego, você tem uma boa estabilidade financeira. Ajude os órfãos e a viúva. Se você não quer dar o seu dízimo, ajude aquele que está próximo de você, às vezes numa rua que você mora, às vezes numa situação num trabalho. Mas não deixe de fazer o ídolo do Senhor. Não deixe o seu coração endurecer por causa de pastores fraudulentos. Deus é o Pai dos órfãos e defensor das viúvas. Todos eles estão sob cuidado e proteção especial do Senhor. Todo aquele que é fraco e oprimido, que tem o seu jugo pesado, o Senhor está para divulgar essas causas. Então, quando você puder, faça o melhor para Deus, não para o homem. Não procure honrarias do homem. Não procure se mostrar que você dá algo a Deus. Faça. E aquele que está lá no céu estará olhando pela sua boa vontade. Se você conhece alguém que precisa, está desempregado, está enfermo, ajude. Faça o ídolo do Senhor. Não espere o pastor da igreja e não endureça o seu coração. Deus, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele está em todos os momentos. A partir do momento que você ajuda, o Senhor cuidará de tudo. Então, um dos aspectos da verdadeira fé em Cristo, como diz Tiago, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e também ajudar os domésticos da fé e ir atrás daquele convertido que sumiu da igreja, que aceitou Jesus num momento de emoção. Que Deus, Ele venha abrir os seus olhos espirituais para que Ele possa, quando o seu Filho amado voltar à terra, achar fé no meio do seu povo. Glórias a Deus.